Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Live Indomável número 2, que é mais uma oportunidade que trazemos para aproximar, nossos seguidores do mercado e discutir de forma participativa os assuntos mais importantes e que estão bombando para que você, nosso seguidor, não fique de fora de absolutamente nada. Muito obrigado pela presença e audiência de todos vocês. Eu aproveito então para dizer que toda quinta-feira faremos uma live, sempre com um grande nome do mercado. Bom, eu informo também que vocês podem fazer perguntas, que nós reservaremos, Rafael, um tempo aí ao final, mais adiante na live, para que a gente possa respondê-las, não deixar sem resposta. É muito importante a participação de todos vocês. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o Rafael Plastina, ele é empresário, empreendedor, fundador e investidor de startups esportivas, foi diretor de inteligência e estratégia da Dream Factory, diretor da divisão de esportes da Nielsen em 2012 e 2013, fundador e diretor da Sport Track Pesquisas entre 2006 e 2012, ela foi adquirida pela Nielsen em 2012, foi também diretor de marketing comercial e desenvolvimento da Informídia, adquirida em 2013 pela Ibope Repucom. Além disso, o Rafael atuou no Vitória da Bahia, como gerente de marketing, ele que é torcedor do Bahia, atuou no Vitória, professor dos cursos de pós-graduação em gestão e marketing esportivo da Trevisan, da Anhembi Morumbi e ESB de Brasília. Antes de iniciar sua carreira no marketing esportivo, Rafael formou-se em 1995 em Direito na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. É mestre em Administração e Marketing Esportivo pela Ohio University, nos Estados Unidos, e em Marketing pela Escola Superior de Marketing e Administração de Barcelona, na Espanha. Atual CEO da Sport Track Inteligência, fundada em 2007, e que tem ocupado espaço de destaque como pioneira em inteligência e dados, com foco exclusivo na indústria de esporte no Brasil. São mais de 13 anos monitorando, mapeando e gerando conteúdo, inteligência, insights e recomendações para todos os clientes da Sport Track, distribuídos em todo o Brasil. E 20 anos de carreira no total. Bom, Rafael, meu amigo, meu caro, bem-vindo, é uma honra ter alguém do seu gabarito tão capacitado, que conhece tanto de marketing esportivo brasileiro, como você aqui na nossa live Indomável número 2. E depois dessa introdução toda, eu gosto sempre de perguntar o que te levou a seguir esse caminho do esporte na sua vida? Carlinhos, antes de tudo, boa noite. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com você. Um novo grande amigo que eu fiz nos últimos 4 anos no mercado. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua capacidade, dedicação, seu compromisso com a entrega. Mais uma vez mostra isso com a iniciativa de fundar, nesse momento tão complexo do nosso mundo, do nosso planeta, fundar uma escola, empreender. Então, parabéns, conte comigo hoje e sempre. Uma saudação especial aos grandes amigos que eu estou vendo entrar por aí, amigos de longa data, amigos de não tão longa data, companheiros de trabalho, família toda, cachorro, papagaio, periquito, está todo mundo aí para prestigiar a gente. Que coisa boa! É um prazer enorme, querido. Vamos lá, véspera de feriado, espero que todo mundo esteja efetivamente em casa, sem trocadilho, já um pouco mais relaxado, esperando aí o feriado que chega amanhã, comemorando o Dia do Trabalho. Bom, sendo bem direto, respondendo a sua pergunta, diferentemente da carreira da maioria das pessoas, a minha ela não foi tão planejada assim. O que me trouxe para o esporte foi a paixão pelo esporte, mas foi a busca de conhecimento por meio de sair do Brasil, fazer um mestrado em marketing na Espanha e depois um mestrado em administração esportiva e marketing esportivo nos Estados Unidos, que me direcionou para o esporte. Então aqui eu já faço um ponto muito importante. Não basta ser apaixonado por esporte. É fundamental, mas não é só isso. É importante estudar, conhecer de mercado, conhecer de empresas, o funcionamento dela, conhecer de marketing. E a partir daí, sim, você consegue avançar e trilhar sucesso no mercado esportivo também. Ótimo. Aproveitar, o Rafael já fez o início dos agradecimentos. Agradecer a todo mundo que está aqui presente, o Bruno Grilo, R. Pereira, Romualdo Lopes está aqui também, Camila, um beijo especial para Camila, para todo mundo que está aqui presente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pessoal. Bom, Rafael, me fala um pouco assim da sua carreira,
A Invictus tem esse propósito de disseminar, né, um pouco do conhecimento, principalmente para as pessoas que ainda estão trilhando aí o seu início da sua carreira no mercado do esporte. Como é que era o mercado trabalhar com esporte na época em que você começou? Principalmente você começou com um pouco na parte da pesquisa de marketing no Brasil. Como é que era naquela época o mercado aí há 20 anos atrás? Bom, curiosamente, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu encontrei um cenário bastante hostil do ponto de vista de profissionalismo, pouquíssimas vagas, pouquíssimo espaço para profissionais qualificados. Isso mudou bastante nesses 20 anos, graças a Deus. Hoje o cenário é bem diferente. Mas, curiosamente, eu entrei no mercado por acaso, né? Eu recebi um convite de um headhunter para participar de uma seleção justamente na Bahia e no Vitória, né? Em termos de time do coração, o meu grande rival histórico. Antes disso, eu já tinha montado, como muita gente faz, uma agência de marketing esportivo com foco em educação, já estava fazendo palestras, compartilhando conteúdo que eu trouxe de fora, que foi uma forma de você se ver ativo, se você participar de alguma forma da indústria, mesmo que ainda no espaço acadêmico. Então, eu acabei sendo aprovado nessa seleção. Tive um ano espetacular do ponto de vista de aprendizado no Vitória da Bahia. Fiz grandes amigos. Tive um choque de realidade, especialmente no quesito geografia, num país continental como o Brasil, onde quando você está fora do eixo Rio-São Paulo, a coisa é muito mais complicada. Então, ali foi um divisor de águas, né? Eu digo que foi um terceiro mestrado e, a partir dali, eu tive condições, né, e uma certa humildade também de enfrentar os desafios dessa indústria. Em relação à entrada no mercado de pesquisa, eu costumo brincar que foi uma alternativa que aconteceu, porque quando eu saí do Vitória, depois de uma crise, naquele momento que o clube enfrentava, eu tive que sair e fui para São Paulo, né? Desde 2003 eu vivo e moro em São Paulo e consegui uma oportunidade. Eu tinha uma veia para essa coisa de dados, de inteligência, de planejamento, e comecei na época na TNS Sports, né, que era um braço da TNS, que depois foi comprada pelo Grupo Cantor, e logo em seguida eu fui para a Informídia, que eram concorrentes, um ano depois, e aí sim a carreira ela decolou, ela entrou, e em paralelo à questão das aulas, dos cursos, das palestras, elas começaram a evoluir também, e aí com uma grande vantagem, eu tinha algo a apresentar que eu fazia parte, né, que eu participava e que eu ajudava a construir. Então foi esse o período inicial de entrada ali entre 2001 e 2003. E o mercado naquela época de pesquisa, o mercado assim do marketing esportivo no Brasil ainda era muito incipiente. Já se falava assim num gestor de marketing esportivo naquela época, você se recorda? Como é que era um pouco o trabalho do gestor de marketing naquela época numa entidade esportiva, por exemplo? Não, falava assim, tá? A gente não tinha a quantidade de profissionais capacitados que a gente tem hoje. Hoje, talvez, a gente passe a ter um problema ao inverso. Ou seja, a gente tenha mais profissionais capacitados do que vagas disponíveis para esses profissionais no mercado. Por outro lado, especialmente os clubes, eles ainda eram muito mais amadores. Os níveis de receita desses clubes eram muito mais baixos. Então, era muito complicado você entrar. Então, por exemplo, o Vitória da Bahia era um clube, curiosamente, por estar fora do eixo, um clube administrado profissionalmente, que tinha um sócio internacional, investidor, que tinha um ASA, né, naquela época. Então, por um período, o Vitória, inclusive, conseguiu trazer resultados no campo, por meio de longos anos de gestão profissional. E assim segue a evolução. Do ponto de vista de pesquisa, nós temos que ter um divisor aí. O mercado de pesquisa que atende o esporte, ele é um mercado que se confunde com o mercado de publicidade, comunicação e marketing. Então, não podemos dizer que não havia informação naquela época que era aproveitável para o esporte. Era sim, existia informação.
O que não existia era informação dedicada ao esporte, com exclusividade, com profundidade, com profissionais de atendimento para atender os clubes, para atender os eventos, as entidades, etc. Isso veio evoluindo ao longo do tempo, veio a Infomídia, veio a Sport Track, depois chegaram empresas internacionais, algumas empresas boutique começaram a fazer também produtos destinados ao esporte, e aí o mercado veio evoluindo ao longo do tempo. Tivemos os Jogos Pan-Americanos de 2007, depois um outro pulo, um outro salto com a proximidade de Copa e Olimpíada, e a coisa evoluiu sim, sem dúvida alguma. Interessante. E para encerrar esse assunto, esse papo de pesquisa, da importância do dado e da informação para o mundo do marketing, é um pouco uma pergunta que já tem uma resposta clara em si, que é óbvia, né, que é uma situação importante, mas eu queria que você dissesse, com a tua experiência, qual a importância da pesquisa na tomada de decisão de uma marca, de investimento de uma marca. E nesse momento que a gente está passando hoje, você tem notícia de que o mercado brasileiro de esporte tem se preparado para fazer pesquisa nesse sentido, para quando superarmos esse momento da crise, termos dados palpáveis, o que foi, do ponto de vista objetivo mesmo, e dado, de informação, o que foi esse momento que nós estamos passando? Bom, vamos lá. De novo, vamos dividir um pouco aqui o joio do trigo aqui, né? A água do vinho. O mercado publicitário, o mercado de comunicação, as grandes empresas, por meio dos grandes institutos e de suas agências de comunicação, elas fazem uso, sim, de pesquisa sempre. Muitas vezes, e muitas vezes também pesquisas em profundidade para validar seus projetos, seus produtos, suas ações de marketing, até mesmo os seus patrocínios. Isso é um fato. O inverso é que precisa começar a acontecer com mais frequência. Ou seja, as entidades esportivas, os eventos, os atletas, os clubes, entenderem muito mais a fundo o seu consumidor, né? E eu não estou nem falando de torcedor nem de fã, o seu consumidor, para que ele possa fazer uma venda muito mais assertiva, entender até de que forma ele pode gerir a sua entidade com mais qualidade, com mais assertividade, do que simplesmente achar que o meu clube é o maior do mundo e por ele ser o maior do mundo eu vou no vento da maré. Isso não funciona mais, tá? E eu arrisco dizer, com toda a fragmentação de mídia que nós temos hoje e com o crescimento natural e forçado, depois eu explico por que forçado, do digital, essas entidades esportivas elas vão precisar ir mais fundo ainda no conhecimento desses consumidores para que eles possam incrementar as suas fontes de receita ao longo dos anos. Importante, interessante. Rafael, na sua opinião, cara, que conhecimentos, habilidades, atitudes, né, e valores hoje um profissional de marketing, um profissional que deseja trabalhar com marketing esportivo, num clube ou numa entidade no Brasil, ele precisa ter. E também numa empresa que patrocina o esporte. Se quiser dividir também a resposta, fica à vontade, mas é bom para deixar claro para quem quer trabalhar nessa área que conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, né? Tem que gostar de esporte, evidentemente, mas não é suficiente, como você já falou. Então, na sua visão, principalmente no mundo de hoje, o que é mais fundamental na sua visão? Olha, ele precisa entender de negócio. Ele pode não ser um empreendedor, ele pode não ser um gerente, um diretor, um vice-presidente, um CEO de uma empresa, mas ele tem que entender de negócio. Ele tem que entender o que uma marca precisa, o que uma marca oferece, o que ela precisa para crescer, como ele pode criar os KPIs, criar os objetivos, como ele pode medir isso, como ele pode corrigir o seu rumo ao longo do percurso. Então, é fundamental, sim, ser apaixonado por esporte. O inverso não funciona, não gostar de esporte é melhor efetivamente buscar um outro caminho, mas só gostar de esporte não vai funcionar. Então, um profissional que entenda de negócios, que entenda de mercado, que entenda de economia, que saiba, por exemplo, da flutuação do dólar, o que acontece com importação e exportação, que tipo de marca efetivamente está em alta por essa razão e ele pode procurar para fazer uma parceria, que marcas estão lançando produtos que talvez tenham adequação ao perfil do consumidor da entidade que ele trabalha, tá? Que tipo de ativação ele pode fazer se ele não está na linha de frente vendendo, o que ele pode oferecer se ele está no atendimento, o que ele pode oferecer para aquela marca do ponto de vista de ativação, que cada dia fica mais importante, conectado com o digital, conectado com a arena, né?
E isso tudo é entender de negócio, isso tudo é entender de mercado. Que tipo de serviços, por exemplo, um escritório de advocacia pode ter de um clube de futebol que lhe traga benefícios? É uma hospitalidade? É um camarote? É algum tipo de visibilidade? Opa, mas talvez visibilidade o escritório de advocacia não possa por questões legais. Então, é um cara que tem que entender de mercado, sem dúvida alguma. E cada vez mais multidisciplinar, acrescentando o digital nesse mercado. Quer aproveitar e falar do digital agora, dessa mudança forçada, para a gente já entrar nos temas mais atuais? Você que manda aqui na coisa. Vamos falar então. O que foi a mudança do digital, a transformação digital forçada? Não foi nenhum método ágil, nenhuma mudança organizacional nas empresas e entidades, mas sim uma pandemia que forçou todo mundo a se tornar digital, é isso? Mas olha que curioso, né? A gente tem uma situação muito interessante que a gente falava numa outra live recentemente, que foi o seguinte: está todo mundo festejando, né, a evolução, né, do digital, a utilização das plataformas de reunião online, etc, 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 as lives das plataformas sociais, mas não tem, nesse momento ainda, vai ter, obviamente, no futuro muito próximo, mas nesse momento agora, nós não temos nada de novo. Todas as ferramentas que estão sendo usadas agora são ferramentas que já estavam aí, ou elas próprias, ou similares, que a gente não dava tanta atenção. Então, para a indústria brasileira do esporte, isso é ótimo. Talvez não seja tão ótimo para a indústria americana, por uma razão simples. Eles estão lá na frente. Então, a gente vai ter que dar esse salto forçado de utilização e de apropriação do digital com mais legitimidade. Então, o que eu tinha anotado aqui para falar sobre isso, e isso é um ponto muito polêmico, especialmente com os veículos de mídia, é que cada vez mais o esporte, como fonte natural de conteúdo, ele vai se apropriar da geração desse conteúdo, da captação desse conteúdo, da distribuição desse conteúdo. E mais importante ainda, ele vai controlar a narrativa, ele vai contar a história que ele quer. Então, isso causa um frisson nacional de realismo propriamente dito, acaba sendo muito... Isso cria uma tensão muito grande, porque foge da realidade, foge do natural que a gente tem até hoje. Por isso que eu usei a palavra forçada, porque efetivamente a pandemia vai acelerar esse processo de profissionalização no nosso mercado. De novo, repito, as ferramentas já estavam aí, o conhecimento já estava aí, agora precisava o foco, precisava algo acontecer para que a gente percebesse que o caminho é esse e não tem muita saída. Na verdade, o que aconteceu foi uma mudança forçada de hábito, né? E de comportamento por conta da pandemia, não uma mudança tecnológica, um avanço que ocorreu e de repente surgiram plataformas, né, e tudo mais. Isso comprovou, né, alguns estudos que a gente já discutia há muito tempo, né, Rafael, quando até trabalhávamos mais juntos assim, daquilo que você disse, que o esporte talvez seja a principal conteúdo e mídia que consegue vencer essa fragmentação toda e dar um sentido em todos os canais, para dessa fragmentação de mídias alcançar os diversos públicos, e agora, principalmente, ficou claro que ele é a própria mídia, né? Ele é a própria geração de conteúdo. E nós temos, né? Ele vai ser o detentor, ele vai dominar a cadeia toda, né? Se você for analisar do ponto de vista piramidal, se você pegar a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional, a Fórmula 1, os grandes eventos, os eventos mais ricos, né, eles já captam o seu próprio sinal, eles já, claro, eles vendem, eles têm os broadcasters como parceiros, mas eles cada vez mais eles controlam essa captação, eles controlam o sinal, a qualidade da imagem que vai. Não que um broadcaster tenha qualidade ruim na entrega, ao contrário, ele também é comprometido a entregar uma qualidade alta, uma qualidade muito boa. Mas isso é uma mudança do jogo. É você valorizar esse conteúdo. E quando o esporte perceber que, além desse conteúdo, ele tem um poder social muito grande, um poder transformador, um poder de mobilização, porque ele lida com paixão, ele lida com emoção, ele lida com o ao vivo, ele lida muitas vezes, a maioria das vezes, com a imprevisibilidade do resultado, especialmente no futebol, que é um dos únicos esportes que nem sempre o melhor ganha. Né? Então,
Na medida em que ele se empodera dessas ferramentas, desses assets, e consegue, lógico, na medida em que há recursos financeiros e humanos para isso, ele consegue mudar o jogo e movimentar a roda de uma forma bastante diferente. Interessante. Rafael, passando agora para falando um pouco dessa crise que nós estamos vivendo, na sua opinião, que áreas do esporte, dessa indústria do esporte, mais foram afetadas, na sua opinião, por essa crise do Covid que nós estamos vivendo? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer só um pequeno preâmbulo aqui em relação ao Covid, que a gente está vivendo um momento difícil, um momento de informações truncadas, de muito medo, e com o passar do tempo, com o confinamento, tem muita gente que está há muito tempo em casa, as informações não chegam, há um conflito político no caso do Brasil, então a gente tem que ter um pouquinho de calma e tentar encaixar a indústria do esporte dentro desse cenário. E lamentavelmente, eu tenho 2 ou 3 semanas à frente do Brasil na convivência com o Covid, porque eu estava fora do Brasil, eu estava fazendo um trabalho na Federação Internacional de Vôlei, na Suíça, e tudo aconteceu lá mais ou menos 2, 3 semanas antes do que aqui. Então, eu pude ver a deteriorização do mercado, a coisa é muito rápida, e aí é o momento em que a indústria do esporte mundial, não é a da Suíça, dos Estados Unidos ou do Brasil, ela se igualou. O que é que eu quero dizer com isso? Ninguém tinha lidado com uma situação desse tamanho antes. Então, a indústria do esporte mais desenvolvida que a americana tomou a pancada da mesma forma que a brasileira, que é menos desenvolvida. O que vai acontecer aí é o poder de reacionar e é o poder de sair desse buraco depois, quando as coisas começarem a voltar. Eu não digo voltar ao normal, porque parece que o normal não vai existir mais. Então, a gente não sabe ainda o que é esse novo normal que vem por aí. Então, a indústria do entretenimento, onde o esporte está inserida, ela, sem dúvida, vai ser uma das 2, 3 mais impactadas de todo o planeta, de todo o mundo. Tá? E tem uma questão aí muito importante, que é o impacto nas fontes de receita desses eventos esportivos e dessas entidades, dessas arenas, etc. Por quê? Porque elas vivem do evento ao vivo. O evento precisa acontecer. É diferente de uma televisão que pode encaixar o anúncio publicitário na programação do dia seguinte, que isso pode ser movimentado. O esporte não. Então, aí nós temos 2 problemas. Eventos que estão sendo adiados e eventos que estão sendo cancelados. Esses eventos que estão sendo cancelados é um problema grave, um problema sério, não por não ter um campeão, porque essas receitas, muito provavelmente, elas não virão. Os eventos que estão sendo adiados, essa receita, e aí eu espero que estejam fazendo isso, essas receitas estão sendo negociadas. Direitos de televisão, patrocínio, bilheteria não, porque lamentavelmente o evento não está acontecendo, mas muito provavelmente clubes que têm níveis altos de sócio-torcedor, como o Inter, que a Mari está aí, que eu já vi que é a gestora do Beira-Rio, quem manda no Beira-Rio. Então, tem que entregar alguma coisa para esse torcedor. Então, é muito difícil destacar um elemento da indústria, da cadeia produtiva, que tenha sofrido mais. Mas, sem dúvida, as arenas independentes, elas estão sofrendo muito. Os clubes de futebol, eles estão sofrendo bastante, porque eles não têm um fluxo de caixa tranquilo e eles movimentam muito dinheiro. Então, precisa entrar muito dinheiro na medida que sai muito dinheiro. Então, quanto mais for adiado o retorno, mais dificuldade eles vão enfrentar. E tem um ponto importante aí que a gente esquece. Pouquíssimos clubes no mundo têm saúde financeira positiva. A grande maioria trabalha no negativo, trocando dinheiro, trocando dívida ruim por dívida boa. Então, os clubes sofrem muito. Os eventos pontuais, por exemplo, como Wimbledon. O Wimbledon foi cancelado, mas graças a Deus tinha um seguro. Contra a pandemia, que é um seguro dificílimo de se fazer, inclusive. Não é nem o cliente comprar, é difícil ter até uma seguradora que cubra... Querer cobrir, vender. Vender uma situação como essa. As televisões dedicadas ao esporte, como as plataformas novas de streaming,
elas estão sofrendo bastante porque elas perderam o seu conteúdo, o seu ao vivo, que é a grande alavanca da sua principal fonte de receita, que são as assinaturas, né? Então, não tem um que sofreu mais, todo mundo está sofrendo bastante. E, claro, as indústrias, os países onde a indústria do esporte ela não é tão madura, muito provavelmente esses países vão ter um sofrimento um pouco maior. Mas, com certeza, eventos que acontecem uma vez só no ano, por 15 dias, 10 dias, talvez sofram um pouco mais do que aqueles que tenham um calendário estendido no ano todo. Mas, por outro lado, se a gente pega a Fórmula 1, por exemplo, que tem, acho que 19 ou 21 provas, né, vem crescendo ao longo dos anos, a Fórmula 1 ela vai perder algumas provas e vai voltar em algum momento no final do ano. Mas, por outro lado, cada um desses eventos tem um organizador. Tem investimento, tem funcionários, tem logística, tem patrocinadores, tem uma preparação, tem toda uma cidade que se prepara, ou um país até, para receber um evento desse porte. Perfeito. E com relação especificamente ao fã da modalidade, ao fã do esporte, ao torcedor, na sua visão, as instituições, as entidades, elas perceberam que o fato de não estarmos tendo competições esportivas não quer dizer que o torcedor tem que ficar no isolamento com relação ao esporte? Digo isso precisamente retomando um pouco do digital. Há muito que se fazer no campo do digital, de marcas, de clubes. Você acha que no Brasil nós temos bons exemplos nesse sentido, de clubes que, de repente, se apegaram a jogos do passado para resgatar um pouco da identidade, do que passou? Quer dizer, o fato de não estarmos tendo competições não quer dizer que o clube não pode entregar material digital, inclusive para patrocinadores nas suas redes sociais, nas próprias lives, como dizemos. É claro que não é a mesma coisa do evento ao vivo. Mas você não acha que faltou um pouco dessa visão para as entidades esportivas brasileiras? E para os clubes também? Vamos lá. É aquela coisa do digital forçado que eu falei. A evolução, a gente não pode negar, eu seria leviano se eu fizesse isso, que nesses 20 anos o futebol brasileiro não evoluiu. Ele evoluiu muito. Né? E no digital também. Tá? O que eu vou pegar carona, eu estou um pouco longe do celular, mas eu vi que acho que a Mari aí, alguém falou do ecossistema. Esse ecossistema precisa se integrar. O que eu falei de contar a história, de controlar a narrativa, de gerar o conteúdo premium, o que é que eu chamo de conteúdo premium? Aquele que você vê pela primeira vez naquele canal, tem que ser integrado. Vai desde as plataformas digitais dos clubes, passando pelo seu canal, até a sua arena. A minha ideia de arena no futuro muito próximo, quando tudo isso acabar, vai ser muito mais algo de assertividade física, onde o torcedor, o fã, vai ter a garantia de que existe alguém olhando por ele ali, do ponto de vista de higiene, do ponto de vista de segurança, de alimentação, e um grande prestador de serviço. As arenas que já vão no caminho de serem digitais, de serem conectadas, vão ter que ser mais ainda. Porque esse fã, ele vai precisar ser acolhido. Porque a gente está falando de tudo aqui. A gente está falando do direito de TV, de patrocínios, de venda de jogadores, a gente está falando de licenciamentos, etc. Mas tem um ser humano aí no meio disso tudo, que é a razão de existir o esporte, que é o torcedor, que é o fã. E esse cara está confinado dentro de casa e está vivendo isso pela primeira vez. A gente não sabe, não dá para prever o que vai acontecer com o comportamento do fã logo que, vou fazer uma brincadeira, logo que as porteiras forem abertas. O que pode acontecer? Pode haver uma corrida ao consumo, uma corrida às ruas, mas e se o bolso desse torcedor estiver vazio? E o percentual desses torcedores que vão estar com medo? Tem muita gente que tem medo, é natural que tenha medo, isso não é feio. A gente não sabe, é um território que não tem informação ainda. Já existem os grandes institutos, já estão trabalhando, já tem muita pesquisa sendo encomendada, sendo feita, e lógico, a gente vai começar a ter uma temperatura aí de como pode ser o comportamento desses fãs. E aí entra de novo a questão da geografia, porque o esporte ele não é só feito por eventos locais. Tem eventos regionais, tem eventos globais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, Brasil. O Brasil tem os estaduais que não acabaram ainda e tem o Brasileirão
o Brasileirão por começar e a Copa do Brasil que tinha começado. Quem pode começar primeiro, numa data ainda a ser pensada? Os estaduais. Por quê? Porque a geografia é ali, dentro do estado. Tem como resolver. Agora, como é que você vai começar a fazer de novo uma competição nacional quando no Brasil a penetração do vírus ela está completamente desequilibrada? Tem lugares que não tem quase nada e tem lugares que tem muito. E quando você pensa isso regional, como a Libertadores e a Sul-Americana, e depois quando você pensa isso global, imagina o tour global, né, o Mundial de Vôlei de Praia, que acontece em mais de 10 países e que tem atletas de mais de 50 países. Como você toma a decisão? Né? Voltando ali à questão que você perguntou do tipo de profissional. Que tipo de profissional toma essa decisão? É um cara multidisciplinar, é um cara que entende de várias coisas para entender esse ecossistema, para entender os stakeholders, para quem ganha, quem perde. Nesse caso, todos perdem. Então, é por isso que muitas entidades até foram rotuladas de demorarem de tomar a decisão, o que é uma injustiça enorme. Né? Absurda, é. Quem mede quem demorou, quem não demorou? Qual é a unidade de medida? Está atrasado ou está acelerado? Sabe? Eu questiono muito isso, né? Porque a mídia gosta muito. Não, porque o Comitê Olímpico Internacional ele demorou de tomar a decisão. Demorou baseado em quê, cara pálida? Qual é a sua régua? Aí voltamos àquela questão do planejamento, né? Do KPI, né? De onde você começa, qual é a métrica que você usa. Acho que o Matheus está falando aqui não, Rafa, do WSL, né? Do surf, que também está, aos poucos, está mudando o seu calendário e já está pensando em mudar também aí sua forma de disputa. Então, Carlinhos, não temos uma resposta, não sabemos o que vai acontecer. Agora, efetivamente, é um momento de união, não é um momento de política, é um momento de conseguir sair desse cenário. Porque o esporte tem esse problema do ao vivo e tem essa questão de movimentar muito dinheiro. Então, efetivamente, todos aqueles que não forem entidades sem fins lucrativos numa legislação como a brasileira, eles correm, sim, sério risco de irem à falência. Perfeito. Rafael, vamos aproveitar então o momento e começar a responder algumas perguntas. Tem muita pergunta do pessoal já aqui. Vamos lá. Vamos ver alguma que eu estou me ambientando ainda com essa questão toda aqui. O tour de vôlei de praia desse ano foi cancelado, não foi? Não foi 9R Pons? Foi, é o Rodrigo Pons, querido Rodrigo amigo Pons. que mora no Canadá. Foi cancelado. Cancelado não. Vamos lá. Tá adiado, mas muito provavelmente a federação vai tomar uma decisão mais firme. Perfeito. Gug Silva. A impressão de que os clubes deram férias também aos departamentos de marketing digital. Não sei, eu não seria tão duro. A gente fez para um cliente no final de 2017, 18 eu acho, a gente mapeava 40 clubes de futebol, toda a sua performance nas redes sociais, em termos de evolução de seguidores, quantidade de posts e engajamento. O que a gente detectou? Que nas férias, no final do ano ali, os clubes tinham uma queda nas suas postagens de 50%, em média. E a gente percebeu que o engajamento proporcional ele não caiu nem 1%. O que é que isso quer dizer? Que é o que o Gus está falando aí. Que se os clubes tivessem mantido os níveis de postagem na proporção de 100% que vinham, o engajamento era muito maior. E, lógico, quando o engajamento é maior, essa fonte de conteúdo, essa fonte de receita digital para os clubes, ela é muito mais apropriada. E olha que loucura, né? Agora nós estamos precisando mais do que nunca dessa fonte de conteúdo, de geração de conteúdo, de engajamento e de receita também. E o mais engraçado, muitos patrocinadores que estavam ali esperando uma visibilidade meramente de televisão, midiática, estão pedindo, suplicando aos clubes, pelo amor de Deus, me entregue alguma coisa a mais,
que vale a pena para mim também. Então, isso é um tempo perdido. Eu só não acho que deu férias. O Gus pega pesado. Mas a gente precisa também entender, gente, uma coisa. São profissionais do outro lado que estão trabalhando. Essas pessoas também estão sofrendo muito com tudo que está acontecendo. É uma surpresa para todo mundo, tá? Não é simples, não é fácil. Concordo com você. Acho que primeiramente a gente teve que passar da etapa da porrada, vamos dizer assim, né? Do nocaute, começar a acordar e ver o que estava acontecendo de fato. Que nós estamos passando por um episódio totalmente novo. O Gil Eustáquio está dizendo aqui, parece que a Globo diminuiu o valor de repasse aos clubes. Eu vi que no Campeonato Paulista, de fato, houve algo nesse sentido, né? Vamos lá. Esse é um ponto extremamente delicado. É Uhum. um ponto, inclusive, jurídico muito interessante. Pelo seguinte, todas as cláusulas que versam sobre essa questão de pagamento, de não pagamento, de cumprir ou não cumprir, elas são cláusulas terminativas do contrato. Então, se uma emissora ela diz que não vai pagar, ela está terminando o contrato porque supostamente a outra parte não entregou. Só que nesse caso nós temos um detalhe aí que é gigantesco. A outra parte ela não entregou, é verdade, mas ela não entregou por vontade própria. Ela não entregou por algo que ela sabia. Ela não entregou por algo que ela podia superar. Né? E pior, ela não pode entregar de outra forma, porque as partidas de futebol elas estão suspensas. Então, o mundo jurídico entende isso como não é que não entregou por vontade, ou seja, esse contrato ele não está terminado. Então, é prudente que essas partes sentem e conversem. O que eu entendo dessa negociação, e aí por isso que eu falei lá no início, evento cancelado, evento adiado. Porque o Adiado. evento adiado ele vai acontecer. O evento cancelado, você está dizendo que ele não vai mais acontecer. Aí ele terminou. Mesmo nesse caso, é importante que se negocie. Porque nós estamos falando de uma parceria. Nós estamos falando de algo que efetivamente vai continuar no tempo, principalmente no caso aqui no Brasil com a TV Globo. Né? Não se imagina que amanhã vai vir uma nova televisão e vai ser parceira dos clubes. Então a recomendação é essa. Na questão do brasileiro, o que eu li, né, e o que eu soube de alguns clientes aí dentro dos clubes, é que existe uma tentativa de remanejar o fluxo de pagamento na medida em que o campeonato vai começar adiado, né, postergado. Quanto aos campeonatos estaduais que foram suspensos, aí é preciso se determinar, e eu acho que a grande briga que existe hoje, no bom sentido, é para ver de que forma esses campeonatos podem terminar, se vai haver data para terminar, e aí, terminando, esse pagamento seguramente vai ser feito. Agora, de novo, veja a importância disso. Qualquer dinheiro que sai desse fluxo do clube é muito importante. Só que nós estamos falando do principal dinheiro para a maioria esmagadora dos clubes. Os direitos de televisão chegam a ser 85% para alguns clubes. Para outros clubes já estão ali na casa do 30%, 35%. São os clubes que estão mais bem estruturados financeiramente. Hoje, como o Flamengo, como o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Bahia, que vem se estruturando nos últimos anos, né, com uma gestão muito austera do ponto de vista financeiro. Mas esses clubes também, dado o volume de dinheiro que eles movimentam mensalmente, eles estão sentindo drasticamente. E aí a pressão ela é natural que aconteça para que a competição volte. Perfeito. E não podemos deixar de esquecer que temos clubes que estão alavancados, inclusive muitos fazem até antecipação de receita de TV, né? Então tem clubes que já até anteciparam muitas vezes cotas de televisão futuras que vão ter, quer dizer, já tem uma situação de depender extremamente da receita da televisão nesse nível. O professor Nicolas Cavaleiro está perguntando aqui como foi o seu trabalho na Federação Internacional de Vôlei. Grande Nicolas, prazer estar com você aqui, meu querido amigo. É o paraguaio mais brasileiro que nós temos. Mentira, ele é uruguaio. Ele Uruguaio, né? quando eu faço isso. Querido Nicolas, o meu trabalho, eu estava lá atrelado ao secretário-geral da Federação Internacional,
ajudando na parte de direitos, né? Na parte de digital, mais para a parte de OTT, não para a parte de conteúdo, e um pouco, né, de marketing comercial. Então, foi um período pontual, né? Eram 3 meses, e eu acabei voltando um pouco antes por conta do Covid, mas foi uma experiência fantástica, né? Tá na Casa do Esporte Mundial, né? Que é em Lausanne, na Suíça, onde tem lá não somente um pedaço da FIFA, mas o COI e mais, acho que 17 federações internacionais. Então foi um período, apesar de um pouco turbulento por conta do Covid, foi um período muito rico e principalmente de muito aprendizado para mim. A gente abre muito a cabeça, a gente consegue entender que uma entidade maior de um esporte importante como o vôlei, ela tem que ter uma visão muito 360, ela tem que ser, ao mesmo tempo, ágil, se comunicar com mais de 200 países, ver o interesse das federações nacionais, ver o interesse maior do esporte, de suas competições, dos Jogos Olímpicos. Então, efetivamente, foi bastante rico. Que interessante. O Roberto Rodrigues está perguntando: a Federação Internacional de Vôlei tem alguma estratégia já definida para atrair o jovem que ainda não consome vôlei? Bom, esses trabalhos que eu não tive contato direto, mas é um trabalho que já é visível. Inclusive, a Federação Internacional de Vôlei ganhou alguns prêmios de comunicação, alguns prêmios do digital já, pelo conteúdo que vem gerando, que tem interesse, sim, em democratizar o vôlei, mostrar o vôlei como algo que é muito legal, muito bacana, que dá para todo mundo jogar. Porque o vôlei, como é a bola em suspensão, ele acaba sendo um pouco cruel, né? Na prática do vôlei, quem não joga vôlei, ele atrapalha, né? Então, até você chegar num nível de jogar um pouco de vôlei, eu sei que tem um monte de amigo meu que está aqui na live que jogou vôlei comigo na época da escola e da faculdade. Quando você é ruim, você é posto para o lado, né? Porque você atrapalha, porque a bola tem que andar, a bola tem que andar em suspensão. Mas tem sim, Beto, e acompanha o trabalho digital que eles estão fazendo nas plataformas digitais, que você vai ver um conteúdo super, super bem feito, uma comunicação muito jovem. Eu pude sentar do lado da turma lá que cria, é um garoto americano que chama Ace. Ele é um influencer da área do vôlei, então existe sim essa preocupação em manter vivo a chama do vôlei no mundo, não só na base, nas crianças, como também com toda a reformulação da Volley Nations League, toda uma identidade visual nova, mais moderna. Então, sim. E outra, muito importante, o vôlei é um case global nos Jogos Olímpicos. Ele mudou todo o protocolo no Rio 2016, não só na praia, mas também na arena, apagando a luz, colocando a introdução dos atletas com música, com a projeção das bandeiras na quadra. Né? Foi um longo período de negociação que eles tiveram com o Comitê Olímpico Internacional, muita costura, muito trabalho, e o sucesso foi fantástico. Acho que foi o segundo esporte mais visto no mundo nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Muito interessante. Vamos para a última pergunta antes de voltarmos aqui para a nossa pauta. O Gil Eustáquio pergunta: por que os clubes de futebol brasileiros não conseguem ultrapassar as fronteiras de mídia, como acontece com o Barça, Real, entre outros, na sua opinião? Uma pergunta difícil. Ampla, né? Ela é ampla. Complexa de responder. Não, eu começaria por foco. Vamos lá. E eu explico a minha resposta. Clube de futebol no Brasil, pelo menos os clubes da Série A, eles não podem reclamar de não ter dinheiro. Existe fluxo de dinheiro. Se existe fluxo de dinheiro, alguém está alocando esse dinheiro em algum lugar. Seja para pagar salário de jogador, seja para fazer um estádio novo, o que for. Então, se existir foco, e eu acho que já começou a existir, tem vários trabalhos sendo muito bem feitos do ponto de vista digital, a gente vai evoluir muito rápido. Porque isso aí temos uma coisa boa, o digital derrubou as fronteiras geográficas. Hoje você acompanha o que o Barcelona faz, assim, se você fala espanhol ou inglês, então, melhor ainda. O que eles lançam lá, você vê na mesma hora aqui.
é que o Barcelona tem um estúdio, né? O Barcelona tem um gerador de conteúdo. O Barcelona é um clube global, fruto da internacionalização da La Liga, né? Que trabalhou isso ao longo dos anos. A gente não trabalhou, nossos clubes não são internacionais. O nosso campeonato ele não é internacional. Não adianta dizer que o mundo conhece o Flamengo, o Corinthians, porque não conhece. Desculpa, isso não é uma ofensa a Corinthians e Flamengo, é porque não conhece. Porque só vai conhecer Corinthians e Flamengo, qualquer outro clube, quando o nosso campeonato for desejado. O Manchester United, ele não invadiu a Ásia sozinho, ele invadiu a Ásia com a Premier League. Ele cresceu no mundo porque a Premier League se organizou. Então, quando esses clubes começam a se organizar, dentro da pirâmide do clube, o interesse vai baixando, os investimentos vão baixando e o digital entra. Agora, se você me perguntar se eu focar, o que eu dividiria lá o meu bolo, eu diminuiria talvez a folha salarial do meu clube de jogadores e investiria em marketing digital. Mas será que algum clube no Brasil deixaria eu fazer isso? E se o clube estiver na zona de rebaixamento? Tenho certeza que não deixaria você fazer. É difícil. Aposto com você. Não é? E o torcedor ainda tem uma coisa muito importante. O torcedor ele cobra. Até muito pouco tempo a gente fazia pesquisas para medir aí a temperatura do torcedor do ponto de vista de gestão. Os índices de torcedores preocupados com a gestão do clube, baixíssimos, né, compliance, fair play financeiro e tudo mais, era muito baixo. Agora que você começa a ver, né, a própria imprensa, do ponto de vista jornalístico, um pouco mais crítica, indo mais fundo em análise de dados, de números, você começa a ver uma base de torcedores se preocupando, olha, eu não quero só ganhar, porque no final das contas, a maioria dos torcedores ainda quer ganhar para curtir o rival. Com a cara do adversário. Da cara do adversário. Mas, lamentavelmente, o dinheiro no Brasil não chega para tudo. Então, para a pergunta do Eustáquio, salvo engano, eu diria que é foco. A gente já tem profissional, a gente já tem ferramenta, a gente tem uma base de internet no Brasil que é top 5 no mundo, o brasileiro é top 1 em tempo de navegação. Então, a plataforma está aí, o consumidor está aí, os profissionais estão aí. Precisa direcionar essa verba para que a coisa avance, porque também de graça os profissionais não trabalham e as coisas não acontecem. Sim, e eu até uma questão que eu posso pontuar, assim, quando foi colocado os clubes brasileiros, né? Nós temos várias categorias de clubes brasileiros, assim, temos clubes ditos de ponta que temos aqui, como você bem citou, mas temos clubes médios e clubes menores que disputam Série A e Série B. Será que é interessante para eles, de repente, nesse momento, tentar um posicionamento global? Até que é impossível, de repente, mas, pelo contrário, reforçar ali o poder local, regional que ele tem, com a cultura local, com o engajamento do fã que tem naquela localidade, de repente não é um primeiro passo necessário para muitos clubes brasileiros, para depois pensarmos nisso. E outro ponto, já emendando o que você disse da internacionalização. Recentemente a gente teve, salvo engano, agora recente, a venda dos... Carlinhos, picotou um pouco a sua internet. Eu não ouvi o final da pergunta. Estou te ouvindo agora, mas eu vou aproveitar que o Vitor está aqui, ele não vai me deixar mentir. Se ele discordar de mim, pode escrever aí, Vitor. O Vitor, ele é o gestor da divisão internacional do Cruzeiro, que tem um trabalho muito interessante. Ele fala aqui que o Manchester criou o site deles em 9 idiomas. Aí é uma decisão, na minha visão, muito de gestão, tá? Sim. Por tudo que eu vivi e que eu vi de dados e de pesquisa e de informação, os clubes brasileiros, do ponto de vista de consumo, de explorar o consumo, potencial de consumo dos seus fãs, ainda tem muito que explorar no Brasil. Tá? Exato. Isso não quer dizer que em alguns momentos, em algumas situações, a marca não seja trabalhada lá fora. O que eu falo é você fazer uma comunicação ostensiva lá fora, se sua competição principal sequer passa lá fora. Então não existe um trabalho do campeonato brasileiro sendo feito lá fora. A gente não gosta do Barcelona porque o Barcelona joga
futebol. A gente gosta do Barcelona porque o Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol. A gente gosta do Barcelona porque o Barcelona ganhou muitas vezes a Champions League. E por que muita gente gosta da Champions League no Brasil? Porque a Globo ficou 10 anos passando a Champions League. E outras emissoras abertas passaram durante tanto tempo. E por que a gente gosta da Champions League? Não é só porque passa aqui, é porque os melhores atletas estão lá, porque as melhores arenas estão lá, as melhores transmissões estão lá. Então, o clube brasileiro, na minha visão, para fazer um trabalho internacional agressivo, de massificação, só quando o Campeonato Brasileiro começar a aparecer lá fora e ser visto. E isso, inclusive, acontece até hoje com a La Liga. A La Liga é uma liga global que tem escritórios em vários países, inclusive no Brasil, tá? Uhum. E ele tem, em diversos países diferentes, estratégias diferentes de approach. Por quê? Porque em países diferentes a La Liga está em momentos de maturidade também diferentes. Então é natural que isso aconteça com os clubes brasileiros também. Agora, poxa vida, se você é um clube que todo ano joga Libertadores, competição internacional que passa em vários países, se você quiser fazer um trabalho internacional de pequeno e médio porte, ótimo. Mas de massa não faz sentido, porque você não aparece, você não tem a visibilidade necessária. Perfeito. Mandar um beijo aqui para Beer House, que entrou, a Camila. Um beijo especial para Camila, boa noite. Marcelo Pedreira. O Gil já falamos com ele. Ricardo Pereira. Até perguntou se nesse momento utilizar o eSports é interessante para movimentar esse público que está carente de consumo esportivo agora. Esportes é um assunto interessante, né, Rafael? Estudamos muito isso juntos há uns anos atrás, né? É um mercado interessante, né? Sem dúvida. Ainda mais o FIFA e o PES, que são jogos que são muito jogados, usando os times. E se você traz o seu atleta que está em casa e que adora jogar isso, melhor ainda. Então, se você tem, aí é por isso que cabe a cobrança do Gustavo, do Eustáquio, em relação ao digital. Se você tem essa plataforma, se você tem o seu fã ali perto e ele já está próximo de você, eu não tenho a menor dúvida que é uma indicação muito forte de usar torneios e brincadeiras e lives e um tirando sarro do outro para movimentar sim. E, se possível, entregar para os parceiros e patrocinadores. O Gil está retrucando aqui a nossa fala. Vamos lá, vamos dar a voz aqui ao Gil. Não apenas me refiro à internacionalização dos clubes, mas levar produtos e serviços para torcedores de outros estados. Santos ter um produto para o torcedor da Bahia, por exemplo. Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Tem que ter. Tem que ter. Porque, vamos lá, isso é até uma brincadeira de se fazer. Né? Qual é a maior arquibancada? É a arquibancada do estádio ou é a arquibancada do sofá? É do sofá, né? Depende. Sofá. Né? Se você pegar a nossa média de ocupação, que deve estar ali um pouquinho acima de 40% da capacidade dos nossos estádios, né? Inclusive, tem um portal esportivo que faz um trabalho fantástico. Você pode acompanhar toda a performance do seu clube por jogo, média de público, bilheteria, etc, etc, ticket médio. Você vê que o torcedor está em casa, o torcedor está no sofá. Então, ele não está retrucando, não, ele está complementando bem a nossa fala. É importante que os clubes tenham produtos para a arquibancada do sofá e segmentado por região, porque o Brasil é um país continental. Então, muito provavelmente, o torcedor do Santos de Manaus vai ser muito difícil que ele venha até a Vila Belmiro ou Pacaembu assistir um jogo do Santos. Então, é importante, sim, que esse consumidor ele tenha produtos que possa ser atingido no momento geográfico onde ele mora. Rafael, estamos quase chegando ao fim, não quero deixar a live cair como da primeira live. Queria te fazer uma pergunta que eu suponho muito importante. Na sua visão, o que nós estamos aprendendo nesse momento único da história? Assim, o que vai mudar no mundo do marketing e da gestão do esporte? Se você pudesse falar uma coisa de cara, ou duas, assim, de imediato, na sua visão. Eu falaria algo que já falo há 20 anos. Planejamento
e dados. É mais do que fundamental agora ir mais fundo no conhecimento dos consumidores. E não é só quem ele é, o perfil, que hábitos de mídia tem, é hábitos de consumo, como ele se comporta, o que ele pensa. Aí nós temos uma vantagem muito grande, que o digital, as plataformas digitais já entregam bastante conteúdo, mas é preciso ir mais fundo. O nosso esporte precisa controlar a sua narrativa, precisa controlar o seu storytelling, precisa controlar o fluxo do seu conteúdo. E o digital está aí como ferramenta de apoio para isso. E é importante que investimento seja feito nesse segmento. O que mais que eu anotei aqui para a gente falar? Mais do que nunca, os atletas profissionais na ativa e os profissionais já aposentados precisam vestir a camisa dos seus clubes do coração e virarem novamente garotos propaganda e fazer parte desse momento, seja para ajudar o clube, seja pelo social, que é muito importante. Outro ponto importante, nós não temos mais fronteira. Então, por isso que a gente foi cobrado aqui de por que o nosso digital não é melhor. O nosso digital melhorou muito, mas a cobrança vai ser cada vez mais alta. Então, esse momento forçado de aceleração, eu acho que é a hora dos clubes aproveitarem e usarem a sua força e fazer a coisa funcionar. Rafael, Oi. Nós temos 15 segundos. 15 segundos. Por fim, aproveitar que o digital não tem teto, como os meninos falaram aqui, né? Não tem canal, não tem hora. Vamos terminar? Nosso público está quase todo voltando praticamente aí. Vamos. O que eu queria dizer é o seguinte. É preciso contar uma história, mas a história do Porto Antigo, história com H. Os clubes, o esporte brasileiro tem uma história que está se perdendo e ela pode ser revisitada, pode ser contada. Momentos antigos, por exemplo, de grandes clássicos, de grandes vitórias. Por exemplo, o vôlei. A gente conversava muito em relação ao vôlei. As grandes rivalidades do vôlei feminino da década de 80, Brasil e Peru, Brasil e Cuba, depois Brasil e Estados Unidos, depois Brasil e Itália. Na Ásia, o feminino, Coreia e Japão, depois China e Coreia, China e Japão, no feminino também. Depois vieram os países como Bulgária, né? A Itália teve a hegemonia do vôlei. Então, o esporte brasileiro, ele tem, e o esporte mundial, ele tem uma história para ser contada que vai se perdendo ao longo das gerações. Então, todo esse digital aí, você imagina o quanto o Netflix está aproveitando para contar a história. Olha esse especial do Jordan agora. É disso que eu estou falando. E vai arrecadar milhões. É uma nova linha de receita para as entidades esportivas. Né? E, lamentavelmente, no Brasil, algumas entidades esportivas elas não têm sequer a imagem dos seus campeonatos nacionais. Então, a gente tem hoje uma oportunidade muito grande, porque tem uma coisa muito interessante aí, Carlinhos. A gente gosta de ver um jogo de futebol com 32 câmeras. Mas a gente gosta de ver também aquele esporte que a gente curte gravado num celular, porque isso veio democratizar. Isso veio mostrar algo que a gente não consegue ver. Então, essa coisa da superprodução, ela não é mais necessária. Tanto é assim que os jovens hoje estão sentados na sala com você pode ter uma televisão de 70 polegadas, 4K, e ele está vendo um vídeo no YouTube no celular dele. E ele está adorando isso, porque ele está controlando o conteúdo dele. Então o esporte tem essa magia. Ele tem história para contar hoje, né, do dia a dia, tem uma narrativa para fazer, e ele tem uma história fabulosa para contar para trás. Que as empresas de streaming, que não são esportivas ainda, eles perceberam isso e já estão fazendo esses especiais, essas séries. E as esportivas também já perceberam e já têm as suas divisões internas de conteúdo proprietário, de conteúdo que eles criam com os parceiros. Então isso é fantástico. Perfeito. Então, esse era o meu fechamento, né?
Ótimo, então, já que a gente voltou, vou te fazer só a última pergunta, então, aqui. Faça. A gente falou do profissional de marketing, falamos das empresas, das entidades, do conglomerado de mídia, falamos do fã. E na sua visão, o que você tem percebido de comportamento do atleta? Principalmente do atleta brasileiro, de se entender como também ele como uma plataforma de comunicação. Aqui nós na Invictus também temos interesse de falar um pouco para esse público, né? Não só o grande atleta, mas quem é um atleta profissional e ainda quer se transformar numa plataforma de comunicação, né? Não só no resultado desportivo em si. Você tem visto bons casos no Brasil nesse cenário assim? Podemos dizer que essa pandemia da Covid trouxe isso para a gente também nesse campo, porque internacionalmente nós temos visto, é bem claro, o engajamento, a forma de se postar, de produzir conteúdo, ou você acha que no Brasil nós perdemos o bonde nesse aspecto? É difícil analisar, e aí eu seria injusto se eu comentasse o comportamento de um ou outro atleta. Eu acho que eles estão, nesse momento, super atingidos aí por tudo isso, né? Não sabe se vão jogar, não sabiam se iam jogar as Olimpíadas foram postergadas para 2021, não sabe se vai receber salário, tem clube de esportes menores aqui fechando as portas, não sabe se vai participar do final da liga quando voltar. Então é muito delicado falar sobre isso. Agora, por outro lado, se tem um acionista da cadeia produtiva do esporte que tem uma oportunidade de ouro com o digital e com a educação, é o atleta. Porque, e se ele é ídolo, mais ainda, porque ele ainda por cima ganha dinheiro com a imagem dele, independente do jogo em si. Né? O atleta encarna os valores do esporte, né, Rafael? Ele é a própria encarnação dos valores do esporte, né? E ele é cobrado por isso. Por isso que o patrocínio ao atleta é um patrocínio perigoso. Porque se o atleta se mete em algum problema de doping, algum escândalo, algum crime, né, o patrocinador ele fica numa saia justa. Mas, por outro lado, também, ele tem todo o bônus, né, da vitória ser por causa dele, né, das conquistas, de como ele se comporta em quadra. Então, ele pode, sim, trazer esses valores. E nós temos aí vários exemplos de atletas que aproveitaram essa veia para gerar conteúdo, para educar, para desenvolver a família, a educação. Então, essa é uma oportunidade fantástica. Só que eu acho que, no caso do Brasil, a gente pode ainda aproveitar para aproximar mais o atleta do clube. Eu vivi uma época na década de 80, 90 ali, onde o atleta tinha uma identidade com o clube. Ele saía para a Europa, sim, mas ele saía mais velho. Ele saía depois de conquistar alguma coisa pelo clube. Por isso que eu falo tanto em contar a história, né? De resgatar. O Bahia tem feito muita coisa nesse sentido, nessa linha. Né? De resgatar a memória, de resgatar o título de 88, de 59. E eu nem falo das outras coisas legais que o Bahia está fazendo. E são muitas. Né? Então, essa proximidade, acho que o atleta, a coisa ficou tão artificial, ele sai tão jovem, que eu acho que o atleta precisava e podia viver um pouco mais o seu clube, sabe? Não só do ponto de vista de vitória, mas de realização também. Concordo. A impressão, talvez o que você tenha querido, pelo menos foi como eu entendi, né? O atleta saia do Brasil para a Europa depois de cumprir uma missão com o clube, com o fã dele no Brasil, já maduro, uma série de conquistas, tá se enraizado, Exatamente. Ia lá fazer a vida dele, né, também, né, um pouco. Hoje ele nem fica aqui, né? O Gus está falando uma coisa aqui interessante, que eu consegui ler aqui, apesar de eu estar longe, que muito atleta ele não consegue perceber a dimensão que ele tem, a capacidade que ele tem, o poder de influência que ele tem. E aí eu não estou falando de influência digital, não estou falando de uma coisa rotulada. É a capacidade que ele tem de movimentar a paixão, de movimentar pessoas, de fazer com que pessoas parem para escutá-lo. Né? O atleta, ele é um grande exemplo, né? E também como uma plataforma de comunicação. Se a gente pensar atletas como Cristiano Ronaldo e o Neymar, já no nível extremo, né? Tem mais seguidores e audiência que os próprios clubes que eles jogam, né? Que já são monstruosidades nesse campo, né? Que são um caso do que o fanatismo global por certos atletas no esporte pode chegar a mais 0,001%, né? Dos atletas mundiais, né? Exato. Aí é um tipo outro de papo. bicho muito, muito raro. É outro papo. É outra live. Rafael,
Queria, assim, agradecer demais a sua presença, das pessoas que estão aqui. Vi agora o Geórgios aqui presente, o Matheus. Um abraço, Matheus, para o Romualdo, para a Andréia, grandes amigos nossos aqui. O André Gomes também está aqui, o Igor, que foi o nosso participante da Live Indomável número 1, Madalena Pedreira. Eu acho que vou ter que te convidar de novo para outra live. Nós temos assuntos aqui inesgotáveis. O Felipe também que está presente aqui, o Davidson. Te convidar novamente para outra live, mas de antemão, Rafael, já agradecer a sua disponibilidade, a sua presença. Foi simplesmente foda a live, a sua participação aqui. Acho que todo mundo gostou muito. Mais uma vez, trouxe muito conteúdo de qualidade, muita reflexão fora do comum do que a gente vê por aí. Analisou sob vários ângulos, vários prismas as questões, como você sempre fez desde a época que nós nos conhecemos, trazendo conteúdo de qualidade, análise, informação e dado. Então, acho que para o seguidor da Invictus de hoje, foi uma live muito importante. Vamos deixar salva em breve no nosso canal no YouTube. Se tudo deu certo, ela foi transmitida também para o Facebook, pela primeira live que a gente tentou fazer hoje, nessas duas plataformas. Então, de coração, te agradecer mesmo pela presença, pela disponibilidade, aos nossos seguidores aí que estão nos acompanhando, e contar com você para outra oportunidade sempre, viu? Meu querido Carlinhos, eu que agradeço, foi um prazer enorme. Você sabe que eu gosto de fazer isso aqui. É um prazer enorme compartilhar, ver pessoas tão queridas aqui, amigos, familiares. Tem gente já me xingando aqui, já falando um monte de coisa. É uma beleza. O paraguaio vingativo. Não, então, esse Paraguai, esse professor Nicolas, ele é... Em nome do meu amigo paraguaio vingativo, eu dou um beijo em todos que tiveram paciência de ficar com a gente até 10h07 da noite, numa véspera de feriado. Espero que todos agora relaxem um pouco, vejam um filminho, tomem um vinho, aproveitem o resto da noite e vamos em frente com muita paz. Tudo vai dar certo. O momento é complicado, mas vamos analisar os dados, vamos ler com um senso crítico tudo o que está acontecendo. Vai dar certo. Calma que vai dar certo. Um beijo a todos. E finalizando, obrigado, boa noite. É hora de união, não é isso, meu amigo? É união de toda a cadeia. É hora de união, de toda a cadeia, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Obrigado pela paciência de todos. Grande abraço. Obrigado, Rafael. Boa noite para você, para todos os nossos seguidores aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado.